Mercados disparam agora na manhã, depois do acordo de cessar-fogo entre Irã e Estados Unidos. Sejam bem-vindos, Max Braga por aqui, mais um Morning Call, dia 8/4 de 2026. É isso aí, vamos lá, vamos correndo aqui para as notícias, tem muita coisa para falar hoje, então sem enrolação, vamos lá. Bom, vou começar aqui pelo tradicional, para quem não conhece aqui o canal. A gente sempre fala um pouquinho do fechamento do dia anterior e entra no dia atual. Bom, terça-feira foi marcada sim por uma relevante mudança ali no vetor do risco global. As bolsas ficaram meio de lado ali, negativas, etc. Mas sim, todos com a esperança de que acontecesse ou uma coisa muito ruim, que seria o encerramento do prazo lá do Trump para eliminar uma civilização e etc, etc, ou agora, né, a expectativa do acordo. E o acordo foi então aceito por ambas partes, foi negociado pelo Paquistão. O acordo prevê então a suspensão dos ataques por 2 semanas, condicionado à abertura do Estreito de Hormuz. Mas eu já vou falar mais sobre isso, tá? Nesse contexto aí, o petróleo chegou a cair 15% da WTI. O ouro também avançou quase 3%, enfim, mexeu bastante aí nos números. No mercado acionário, ontem foi até de contidas altas, mas hoje a gente já vai ver que, pelo menos no pré-mercado, já avança bastante. O S&P 500, por exemplo, subiu apenas 0,08, a Nasdaq 0,10 e o Dow Jones chegou a cair 0,18. No Brasil o dia também foi praticamente no 0 a 0, eu já passo pelo número, tá? Deixa eu já preparando aqui para a gente chegar a ver o número. E, bom, do lado macroeconômico teve dados, sim, de PMI da Europa, indicando desaceleração, tem tudo isso daí. Mas eu acho que hoje é um pouco irrelevante esses outros dados acessórios. Hoje a gente tem também dados do FONC, ata do Fed, mas hoje será um dia de euforia, tá? Nas bolsas, principalmente. Tomem cuidado no dia de hoje, tá? Fazer boas compras. Bom, vamos lá. A bolsa, então, ontem fechou aos 188.258 pontos, alta tímida de 0,05%, os maiores altas ficaram com o Braskem aqui 7,26%, maior baixa com o MRV 9,45%, esse foi o resultado de ontem da bolsa, tá? E aí já passando rapidamente aqui pelo Bitcoin, né, opera com 4,73 de alta nesse momento, 71.576 dólares a unidade, e o DXY, que é uma cesta de moedas, versus o dólar, opera agora em queda 1,09, então sem riscos adicionais aí para as moedas emergentes. Importante. Bom, vamos falar do dia de hoje, porque eu tenho outras notícias, inclusive, aqui em relação a esse cessar-fogo e tudo mais, né? Como que tá os mercados hoje? Basicamente, tudo em alta, mundo afora. Depois, o petróleo volta a negociar abaixo dos $100 barril. Depois, então, desse anúncio de um cessar-fogo de 2 semanas. Vou falar um pouquinho sobre ele e depois a gente vai ver aqui os complementos da coisa, né? Então, vamos lá. O Irã aceitou a proposta feita pelo Paquistão e indicou que o Estreito de Hormuz será reaberto por 2 semanas. Em resposta, o Irã ocorreu logo após o presidente Donald Trump então anunciar que suspendeu os bombardeiros por 2 semanas, tá? E aí agora começa um jogo de empurra aqui, quem venceu, não sei o que, é o que a gente vai ver. E aí fica a cargo de cada um, né? Na frente econômica, então, a gente tem, então, sim, ainda dados relevantes. Nos Estados Unidos, por exemplo, hoje a ata do Fed, que é sempre um documento muito importante, mas nas bolsas, nos futuros, então, temos Dow Jones Futuro 2,25, S&P Futuro 2,49, Nasdaq Futuro 3,28, todos, claro, com um sinalzinho positivo, com sinal de alta. Nos mercados da Ásia e do Pacífico não foi diferente, forte alta, eles fecharam após a melhora do sentimento dos investidores.
depois desse anúncio aí de 2 semanas. China 2,69, Japão 5,39, Hong Kong 3,09, Índia 3,73 e Austrália 2,55. Na Europa, os mercados também operam em alta nessa manhã, os investidores repercutindo aí todo esse falatório e, evidentemente, o cessar-fogo, e o destaque, inclusive, por lá, setores de automotivo, mineração e viagens lideram os ganhos, altas ali na casa de até 7% dentro desses setores, tá? Bom, Stock 600 3,50, Stock 600 é as 600 maiores empresas da região da Europa, continente ali, União Europeia. Alemanha 4,54, Reino Unido 2,35, França 3,95, Itália 3,31. Todo mundo voando hoje, hein? Petróleo opera abaixo dos $100 nesse momento, recua, no caso, 15,23% WTI, e o que é referência para a nossa Petrobras, 13,39 o Brent, negociado a $94,74 o barril. O minério de ferro na bolsa de Dalian, lá na China, no porto de Dalian, fechou em queda de 1,35 Bitcoin. Já falei sobre ele, tá? E agora, queria compartilhar mais alguma coisa aqui com vocês. Rapidamente, né? Temos algum tempo, eu corri um pouco ali com a parte dos dados para a gente poder falar um pouquinho mais sobre, então, o fatídico acordo, né? Então, vamos lá. O Irã enviou, então, nessa terça-feira a proposta, e foi uma base viável para a negociação, que implementou, então, o cessar-fogo. A proposta, ela não foi divulgada, mas seu conteúdo foi revelado pelo Conselho de Segurança Nacional do Irã à mídia estatal e reportada ao Al Jazeera. Então, assim, primeiro, né? Será que é esse o documento mesmo? Mas inclui 10 pontos. Temos 8 aqui para olhar. Vamos lá. Controle da passagem pelo Estreito de Hormuz em coordenação com as Forças Armadas Iranianas. Esse dado já é conflitante, tá? Garantindo ao país uma posição econômica e geopolítica estratégica. Fim da guerra contra todos os elementos do chamado eixo da resistência. Precisava ver quem que é o eixo total, né? Todos os elementos. Retirada das forças de combate americanas de todas as bases e pontos de atuação na região. Os Estados Unidos não vai retirar as suas forças, por exemplo, do Bahrein, Emirados Árabes. Estabelecimento de um protocolo de trânsito seguro no Estreito de Hormuz, assegurando a supremacia iraniana nos termos acordados. Quais são os termos? Todas essas são perguntas, tá? Sobre isso que está acontecendo hoje. Por isso que eu estou falando, o que eu disse já no começo do vídeo. Cuidado no dia de hoje, que pode ter um pouco de euforia ali na negociação. Pagamento integral de indenizações pelos danos causados ao Irã. Será? Suspensão de todas as sanções primárias e secundárias, bem como as resoluções do Conselho de Governadores e Conselho de Segurança. Liberação de todos os bens iranianos congelados no exterior. Ratificação dos termos de uma resolução vinculante no Conselho de Segurança. Isso é o Conselho da ONU, né? E ainda a mídia iraniana informou outro ponto da proposta que prevê a continuidade de enriquecimento de urânio pelo país. Será? Porque tudo isso foi dito ali pela questão do enriquecimento de urânio que a gente está vivendo, esses ataques, essa guerra, tudo mais apoiado nisso. Será mesmo? E aí, a gente tem aqui, né? Tá aqui o texto, né, da matéria. O Irã celebra a derrota histórica dos Estados Unidos. E Trump cita dia de paz mundial, um grande dia. Ambos os lados estão
declarando serem o vitorioso desse conflito que todo mundo perdeu, vamos combinar, né? Todo mundo perdeu, todo mundo de verdade. E agora vai ficar esse jogo de narrativas e isso é o que a gente deve viver nesse momento, tá? Tá lá, né, falando, por exemplo, o Irã, aqui os Estados Unidos, né? O Irã quer que isso aconteça, eles aguentaram o suficiente, escreveu Trump na sua rede social. O presidente diz que os Estados Unidos ajudarão com o tráfico no Estreito de Hormuz. Na proposta que eu li anteriormente, estava falando lá que quem vai verificar isso são as forças iranianas. Enfim, e aí no sentido oposto, a mídia estatal do Irã diz que o inimigo sofreu uma derrota inegável, esmagadora, histórica. Começa agora o jogo de narrativas, né? Os Estados Unidos falando lá que nossas mãos permanecem no gatilho, ao menor erro do inimigo, uma resposta com total força será entregue. Não acabou a volatilidade. Temos talvez 2 semanas para ver essas negociações avançarem, mas ainda teremos um mercado muito instável. É isso então, né, pessoal? Boas informações, né? Acho que vale, né? Um likezinho, uma inscrição no canal também deve valer, né? Afinal de contas, eu trago todas as manhãs aqui informações relevantes aí para o seu dia, para que você faça os seus investimentos de forma consciente e de graça, né? É só você vir aqui e assistir. Então, o que você pode fazer por mim é se inscrever aqui nesse canal, tá bom? Um forte abraço a todos. Nos vemos amanhã aqui no nosso Morning Call. Tchau. Cuidado, bons negócios.